Fala galera do segundo ano de Taubaté, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande beijo para todo mundo, esperando que você esteja bem, cuidando da sua saúde, cuidando da saúde dos seus familiares. E vamos lá, vamos começar então um bate-papo aqui. O intuito de eu estar mandando esse videozinho aqui para vocês é para te preparar para a nossa próxima aula do Hangout lá da plataforma Plural, que daí é uma aula de conteúdo inédito, tá? Então você vai ver que juntamente com o link dessa aula, eu estou mandando um plano de orientações de estudo, meio que já para te orientar o que você tem que prestar atenção na aula, o que você tem que observar com mais cuidado, e também o número das aulas que a gente vai aí, né, ministrar, que são as aulas 15, 16 e 17. Tô te mandando uma apresentação em Datashow que mais ou menos vai servir como se fosse a minha lousa. Então, ou você salva esse Datashow, ou você transcreve aí no seu caderno, como se fosse ali as anotações que eu faço enquanto eu dou aula, tá? E além disso, numa videoaula, quando a gente conversa assim, é legal, porque caso você acabe se perdendo na explicação, você pode pausar esse vídeo e aí retornar ao ponto que você se perdeu. Legal? Então vamos começar esse bate-papo e essa construção dos caminhos para a aula que a gente vai discutir dentro em breve. Pois bem, nos nossos últimos encontros, a gente já estava conversando sobre aquele que é um dos maiores momentos da história do Brasil, que é o Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II. Eu sempre gosto de falar que é um dos maiores momentos, não só pela duração desse governo. Lembra que Dom Pedro II ele entra em 1840 e ele vai governar o Brasil até 1889. Então a gente tem aqui praticamente 50 anos de governo de Dom Pedro II. E além disso, é um dos maiores momentos da nossa história por causa dos avanços, por causa das modificações que Dom Pedro II ele vai promover no Brasil. Lembra que eu já falei isso para você em sala de aula? Quando Dom Pedro II ele assume o Brasil em 1840, o Brasil ele era só um país liberto, sem uma cara, sem aí uma característica brasileira. E quando ele deixa o governo do Brasil em 1889, Dom Pedro II ele transforma o Brasil aí sim de fato numa nação independente. Claro que Dom Pedro II ele não vai ser um governante exemplar, só com pontos positivos, ele também tem lá suas falhas, ele também tem lá os seus defeitos, mas para o que se dava para fazer no século XIX, ele veio a cumprir aí corretamente as suas ideias. Então assim, o que a gente já conversou sobre Dom Pedro II? Eu mostrei para você que logo nos primeiros anos de governo de Pedro, ele vai promover uma série de avanços, tanto políticos como econômicos. Os avanços políticos eles vão ser caracterizados por uma estabilidade administrativa que Dom Pedro II ele consegue alcançar no exato momento em que ele institui o parlamentarismo às avessas e consegue chamar, junto com ele ali para governar o Brasil, tanto liberais como também conservadores. Então, na hora que ele institui aquele parlamentarismo, na hora que a gente vai ter aquela política da conciliação que a gente conversou, todos os entreveros, todas as disputas, todas as rixas internas da elite brasileira que foram tão ali, né, presentes durante o período regencial, tudo aquilo vai acabar. E Dom Pedro II vai conseguir governar com uma certa tranquilidade o território brasileiro. Com uma tranquilidade administrativa, o imperador ele pôde jogar então seus olhares para resolver aquela crise catastrófica, apocalíptica, que já tomava tons cada vez mais negativos na história do Brasil naquele momento, que era uma crise econômica. E sobre a economia, lembra, se a gente pode resumir a economia do Brasil no século XIX, se a gente pode resumir a economia do Brasil durante o governo de Dom Pedro II, a gente pode resumir tudo isso com uma única palavra: o café. Lembra que o café ele vai promover vultuosos lucros para os cofres brasileiros. O café ele começa a ser produzido, ele começa a ser incentivado pelo governo durante o Segundo Reinado e muito rapidamente o café brasileiro, pela sua qualidade, o café ele começa a ganhar vários mercados internacionais, principalmente na Europa, Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, entre outros países, e os Estados Unidos, além de regiões da América Central. Então, se você... Lógico, outros lugares do mundo também consumiam o nosso café. É que Estados Unidos e Europa, eles eram os grandes mercados consumidores. Uma vez que o governo começou a vender café lá fora e os lucros cafeeiros começaram a entrar nos cofres nacionais, graças a esses lucros, o governo ele vai conseguir promover aquela
que era talvez a grande meta econômica dos países naquela época, no século XIX, que é a industrialização. Ou seja, durante o Segundo Reinado, a gente vai ter um projeto industrializatório, industrializante no Brasil, muito interessante. Essa industrialização, ela vai ter, na verdade, duas grandes formas, dois grandes incrementos, ela vai ter duas grandes bases. A primeira base da industrialização é o lucro do café, são os lucros cafeeiros que estavam chegando. A segunda forma de incentivo a essa industrialização, e isso quem faz é o próprio governo de Dom Pedro II, juntamente com um político da época chamado Alves Branco, é uma das leis mais interessantes da história do Brasil, uma das leis mais sinceras em termos econômicos da história do Brasil, que é uma tarifa chamada a Tarifa Alves Branco. Anota esse nomezinho aí no seu caderno, essa tarifa ela é importante, tá? A Tarifa Alves Branco. Essa tarifa, ela era uma tarifa protecionista, que tentava proteger o produto que estava sendo produzido no Brasil naquele momento de possíveis concorrentes estrangeiros, de possíveis concorrentes internacionais. Era uma forma de incentivar o brasileiro a comprar o próprio produto nacional. Então, só para te dar um exemplo, entre as várias produções industriais que o Brasil vai ter naquele momento, a gente vai ter uma produção de tecidos, uma produção de calçados, bebidas, velas, coisas do gênero. Então vamos imaginar que chega lá um lote de tecido inglês. Esse tecido inglês, ele iria concorrer com o tecido brasileiro. Então na hora que chegava o tecido inglês, se colocava taxas alfandegárias para aumentar em mais de 50% o preço original. Então esses produtos estrangeiros, eles ficavam infinitamente mais caros do que o produto brasileiro. Só os produtos estrangeiros que tinham concorrentes nacionais. Tem muita coisa que o Brasil não sabe produzir ainda e que precisava do produto externo, tá? Mas chegava lá um produto estrangeiro, esse produto então, ele tinha ali um aumento considerável do seu preço. E com isso, então, o brasileiro ele começa a consumir a sua própria industrialização. Olha que legal, né? Então a gente tem um governo que está defendendo a economia nacional, que está incentivando a economia nacional naquele momento. Você deve estar pensando, pô, o Brasil está crescendo, a gente está tendo um crescimento econômico. Só que é aqui que vem o maior problema, que é o que a gente vai discutir bastante na nossa aula da sexta-feira. A nossa industrialização, primeiro, ela é uma industrialização que vai promover uma modernização conservadora. Mesmo com a industrialização, em momento algum essa indústria vai tirar da agricultura o título de liderança econômica, de principal economia brasileira. Então, mesmo com a indústria, a economia ela é ainda essencialmente agrícola. Segundo ponto, essa industrialização ela vai esbarrar num problema social que a gente ainda não resolveu. Se você voltar no começo do vídeo, você vai ver que eu falei até agora de avanços políticos e econômicos, mas não sociais. Em momento algum ainda, eu comecei a acabar com a escravidão. Então essa industrialização ela começou a acontecer no Brasil, mas ela vai esbarrar na mão de obra escrava. O escravo ele não ganha salário. Se ele não ganha salário, ele não é mercado consumidor. Então, apesar da industrialização do Brasil, ela está crescendo, o mercado consumidor interno ainda era muito limitado, era apenas uma elite agrícola que comprava esses produtos industrializados, talvez um ou outro trabalhador urbano. Então assim, a industrialização ela cresce, mas chega um momento em que ela não tem mercado consumidor dentro do Brasil, por causa da figura do escravo. Então o governo brasileiro ele teve que procurar mercados internacionais. A gente vai ter que encontrar algum mercado fora do Brasil para vender esse produto industrializado que estava ficando estocado dentro das fábricas brasileiras. Vamos lá. Tem como a gente vender esse produto industrializado na Europa? Não. Porque a Europa, nesse momento, é a grande liderança industrial do mundo. Os produtos industrializados da Europa são infinitamente melhores do que o produto que está começando a ser industrializado no Brasil. A Europa compra café e o café está sem crise nesse momento. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles também estavam se industrializando nesse instante. Então os Estados Unidos não comprariam o nosso produto industrial, eles compram o nosso café. Então o governo brasileiro ele vai ter que procurar aqui próximo de nós mesmos, tá? Algum território que não tivesse indústria e que pudesse comprar esses produtos fabris. A América do Sul.
O Brasil, ele começa a se interessar por um território chamado Bacia Platina. Você vai ver no mapinha, no datashow que eu estou disponibilizando para você. A Bacia Platina, ela nada mais é do que um complexo de rios que cortam todo o interior sul-americano. Então a Bacia Platina são rios que chegam na Bolívia, que cortam Uruguai, Argentina, vários territórios. E o Brasil, então, ele começa a vislumbrar a possibilidade de dominar essa Bacia Platina e, dominando essa bacia, ter mercado consumidor no Uruguai, na Argentina, na Bolívia e outros territórios para vender o seu produto industrializado. Então o Brasil, a partir de 1860, ele começa a tentar promover uma dominação econômica da América do Sul. O Brasil, ele vai ter ali, né, um momento onde ele vai tentar promover uma dominação da política internacional sul-americana. O problema é que não só o Brasil ele está se industrializando nesse instante na América do Sul, mas a gente tem uma outra nação, que a gente vai conversar como aconteceu isso, mas a gente tem uma outra nação que também está se industrializando, que também está com projetos industriais e que também tinha o projeto de usar a América do Sul como mercado consumidor, que é o Paraguai. O Paraguai, é estranho a gente pensar, mas o Paraguai, ele era uma possível potência no século XIX. E aí então, Brasil e Paraguai vão acabar disputando a Bacia Platina, Brasil e Paraguai vão acabar disputando o mercado consumidor dessa região sul-americana. Isso daí vai gerar um grande conflito, a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela é uma das maiores guerras do século XIX no mundo inteiro. No século XIX você teve as guerras promovidas por Napoleão Bonaparte, você tem a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, e uma das maiores guerras aí é essa guerra que o Brasil ele vai travar com os paraguaios. É uma guerra longa, vai durar 6 anos, ela começa em 1864, vai durar aí 6 anos. É uma guerra cruel para todos os lados, com uma série de mortes, uma mortalidade extrema, uma crueldade de todos os lados. Só que o Brasil ele vai sair vitorioso. E mesmo saindo vitorioso, eu acho que essa que é a complexidade da Guerra do Paraguai, é que mesmo saindo do lado vencedor, Dom Pedro II, a partir da Guerra do Paraguai, ele vai ter algumas oposições a ele. Então olha que loucura. A Guerra do Paraguai ela tem motivações econômicas. Essa disputa é pelo mercado da América do Sul, para os produtos industrializados. E as consequências da Guerra do Paraguai, mesmo o Brasil saindo vitorioso, é que Dom Pedro II, mesmo saindo vencedor desse conflito, ele começa a ter uma oposição militar de militares brasileiros e até mesmo da elite do café. A Guerra do Paraguai, ela vai incentivar o processo abolicionista no Brasil. Você quer saber como que uma vitória militar leva a uma oposição militar a Dom Pedro II? Você quer saber como que uma vitória numa guerra internacional vai levar à oposição da elite do café em relação a Dom Pedro II? Você quer saber como que essa Guerra do Paraguai vai acabar levando à abolição? Então, se encontra comigo no Hangout da próxima sexta-feira, que a gente daí vai conversar bastante coisa sobre isso. Por enquanto, era só isso que eu tinha que conversar com você. Um beijo grande, grande beijo. Olhe lá as orientações, analise esse vídeo, já dá uma analisada na apresentação em datashow. E aí, na próxima sexta, a gente volta a conversar. Beijo grande, grande beijo e até a aula. Tchau, tchau.